Olá, pessoal. Alexandre, do 7BGE, associação que representa os servidores do IBGE aqui no estado do Ceará. E nós viemos falar sobre alguns pontos que tocam os servidores daqui, mas isso serve para todos os servidores do país, né? A gente está passando por uma nova discussão sobre reforma administrativa e todas essas reformas que vieram sempre foram para precarizar o serviço público e prejudicar o servidor público. E quando isso acontece, a gente sabe que esses serviços sendo prejudicados, a população mais pobre sempre é a que sofre. Toda a sociedade sofre, mas os mais vulneráveis sofrem muito mais. Então a gente repudia essas reformas, né? Principalmente essa última, não tem nenhum ponto positivo. Esse é um posicionamento que a gente defende e que entende que nessas eleições, quem estiver concorrendo também deve ter esse posicionamento de repudiar, né? Outro ponto que o servidor do IBGE tem sofrido, o próprio órgão tem sofrido, mas acredito que também ocorra em outros órgãos, é a perseguição a alguns servidores que têm cargo de direção, é, e cargos técnicos, que por divergência política acabam sofrendo perseguições e exonerados, né? Isso causa uma descontinuação, né, no trabalho e apaga a memória institucional, né? Esses servidores eles precisam de proteção pela própria defesa do órgão em que ele atua, porque senão o trabalho é descontinuado e alguém entra sem o conhecimento técnico necessário e não se dá continuidade, né? Outro ponto que a gente tem discutido é o direito de greve do servidor público como um todo, porque desde a Constituição de 88, que já previa a necessidade de uma legislação que assegurasse esse direito ao servidor, não só o de greve, né, de poder negociar com o Estado, né, as suas condições de trabalho e de salário, isso até hoje não foi regularizado. Então, a gente entende que isso deve entrar na pauta e resolver definitivamente essa lacuna que a nossa legislação deixou, né? Isso garante, né, uma exigência da Constituição e da própria OIT, que entende que o servidor público tem essa dignidade, né? E um ponto que, realmente, ao IBGE está causando profundas transformações, mas não só no IBGE, mas no Estado brasileiro, é a modernização tecnológica do Estado. A gente tem que deixar claro que o servidor não é mais essa figura tecnofóbica. A gente entende que, sim, o Estado tem que se modernizar e é necessário para dar agilidade e melhorar a qualidade dos serviços, mas a gente não pode ficar refém de nuvens estrangeiras que estão sob controle de governos estrangeiros e o governo brasileiro precisa investir massivamente numa nuvem soberana, com uma estrutura nacional, com controle nacional, para que seus dados não fiquem circulando fora do seu controle, né? Então, isso tem atingido, está transformando o IBGE e a gente entende que as novas gestões que vão entrar têm que se debruçar sobre essa questão. Muitos pontos importantes trazidos aí pelo representante, o colega do IBGE, que eu não gravei o nome, me perdoe aí, meu amigo. Sobre a reforma administrativa, né, que foi bem colocado aí pelo Carlos Alberto na sua fala, que nenhuma reforma administrativa pode acontecer sem uma discussão partindo da própria categoria dos servidores, sem a participação dos servidores públicos, né? Então, se é importante algumas mudanças, algumas modernizações, algumas coisas, mas somos nós, servidores públicos, quem devemos e quem precisamos participar da discussão. Então, essa reforma que está aí não nos representa, né? Não podemos deixar que ela passe, né? Nem já passamos aí um pouco aí no ano passado, um sufoco danado. Eu espero que para o próximo ano, se essa discussão vier novamente, que a gente esteja bem fortalecido, né?
para rejeitar qualquer discussão em que o servidor público não tenha participado. Direito de greve, o que mais que o colega falou? Modernização, e eu imagino como é importante esse tema para o IBGE, né? Então, é um tema que deve sim ser discutido, né? A modernização do serviço público, ela é importante, mas o servidor, né? O servidor é importante, então a gente tem que preparar, né? O Estado tem que preparar o servidor público para essas mudanças tecnológicas, né? Então, a gente não pode ter um Estado moderno, né? Uma administração pública moderna, se o servidor não estiver preparado para isso, né? Não vamos ser substituídos por máquinas, nós temos que continuar no comando, né? Então, a questão da autonomia tecnológica, eu acho que, inclusive, o fórum, né, vem fazendo essa discussão muito bem, aí já há algum tempo, essa questão da autonomia, né, a questão do uso da inteligência artificial, né, com os direitos sociais, é um tema muito importante que deve ser discutido, e essa questão que ele trouxe também da autonomia tecnológica, a questão das nuvens, né, que a gente não pode ficar realmente nas mãos de um outro país, a gente tem que ter essa autonomia, muito importante os temas trazidos aí pelo colega do IBGE, e eu imagino como isso é um ponto que deve ser muito discutido, não só por eles, né, não do IBGE, mas por toda a categoria de servidores públicos, né, um serviço público forte, moderno, precisa ser discutido dentro da categoria.